Olá, bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja abundantemente derramada, rica, presente em vossos corações. Queridos, bom estarmos juntos novamente para mais uma classe de Apocalipse. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 14 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 6 em diante. Mas antes da gente continuar, eu quero orar com você, quero orar junto com você, para que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais a entender a sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez aqui, para estudar, para aprender. Ajuda-nos, capacita-nos, Senhor, para que possamos ter a dimensão adequada, o entendimento adequado, Senhor, que a Tua palavra tem a trazer e a revelar a cada um de nós, Senhor. Assim, nos ajude com a iluminação do Teu Espírito, Senhor, para que possamos entender, aprender e aplicar esse conhecimento para a nossa vida no tempo chamado hoje. Graças te damos nessa hora, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, entramos aqui em Apocalipse, no capítulo 14, e como eu tenho dito, desde a aula da semana passada, o capítulo 14 ele é o capítulo de prelúdio, então ele está fazendo todo um apontamento, ele está mostrando o que vai acontecer. Então a gente não pode entendê-lo cronologicamente, dentro da sequência de Apocalipse 13, quando fala da besta, do anticristo, do falso profeta, da marca da besta, porque, como eu disse na aula anterior, vai ficar muito estranho, no meio desse acontecimento, aparecer então Jesus, no Monte Sião, com 144 mil. Então não cabe, tá? Então nós falamos sobre isso na aula passada, falamos ali sobre a figura desses 144 mil, a questão da contaminação, dos homens que foram ali comprados para ser primícia para Deus. E aí no versículo 6 aqui, muito interessante aqui o que vai ser relatado para nós aqui no versículo 6. Ele fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos só primeiro. Aqui nós vamos ver que são 3 anjos que João vai ver, e esses 3 anjos vão trazer três palavras, 3 mensagens que estão dentro deste prelúdio, tá? Do final de como todas as coisas vão acontecer, tá? Então, o que acontece? O primeiro anjo aparece e o que ele fala? Ele vai falar aqui sobre o evangelho eterno, que ele saiu, que ele viu um anjo voando no meio do céu, proclamando o evangelho eterno. Eu não sei quantos já ouviram sobre isso, quantos conhecem, mas o que é o evangelho eterno? Num outro grupo que eu tenho, que é um grupo pequeno, e quando nós falamos sobre este assunto, eu perguntei para o grupo, falei, o que vocês acham que é o evangelho eterno? E a maioria confundiu com o evangelho de Jesus Cristo, tá? O evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, E aí eu disse, não, gente, não é. O evangelho eterno não é isso, tá? O evangelho eterno, para a gente poder entender, porque quando nós falamos do evangelho de Cristo, queridos, nós estamos falando o quê? Da obra de Cristo, que Deus enviou o seu Filho para que o mundo não perecesse, mas fosse salvo dos seus pecados. Então Cristo veio, ele pagou o preço dos nossos pecados, dando a sua vida, derramando o seu sangue. Aí ele morre, ressuscita ao 3º dia. Então esses elementos do evangelho de Cristo Jesus, do evangelho da salvação, eles apontam um reconhecimento de um Salvador. Então, ele não é um evangelho, ele não é uma mensagem apenas teísta. Teísta é a mensagem que aponta a Deus, que existe um Deus, que existe um Criador. Mas aponta, na verdade,
que, como a gente usa aquela expressão que as pessoas falam, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia vai dizer assim, não são todos os caminhos, só há um caminho. Todos os caminhos envolvem os caminhos que os homens fazem. Então os homens criam religiões, os homens criam divindades, os homens estabelecem senhores sobre si, na expectativa, de seja uma imagem criada pelas suas mãos, seja uma imagem criada pela sua imaginação, seja uma imagem que ele encontra na própria criação, da lua, do sol, da árvore, da montanha, do fogo, seja do que for, do mar. O fato é, tudo isso são expressões que o homem cria, por isso que existe a palavra religião, porque a ideia é de religar. Então é o homem que percebe que alguma coisa falta nele, e ele sabe que o que falta nele é algo que é maior do que ele. E ele tenta então se religar a alguma coisa que ele identifica como Deus. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Não tem vários caminhos, não tem vários senhores, não existem vários deuses, só existe um Deus. E esse Deus se revelou através do seu Filho Jesus, que também é Deus. Mas não um segundo Deus, um outro Deus, mas Deus fazendo parte do que é Deus, dessa comunidade, Deus é um só, mas ele é trino. E esse Cristo, esse Filho vem, se faz como homem para ser reconhecido, E ele manifesta uma natureza humana perfeita, que cumpre toda a lei e a vontade de Deus, e através dessa natureza humana perfeita, ele mostra que existe nele uma natureza humana, uma natureza divina e eterna. Então, daí a gente tem o quê? A mensagem da salvação. É que Deus, não o homem, estabeleceu um caminho para se religar, mas Deus estabeleceu um caminho de salvação através do seu Filho. Todos os que creem serão salvos. Todos os que não creem já estão condenados, porque não creem no testemunho, do testemunho que o Pai deu a respeito do seu próprio Filho. Isso é o que os evangelhos dizem. Então essa é a mensagem do evangelho. Crê em Jesus Cristo e será salvo. Ok? Quando a gente lê aqui o evangelho, esse evangelho eterno, não é disso que está falando. Nós temos que entender que como o capítulo 14 é um capítulo de prelúdio, ele está apontando tudo que está acontecendo na Terra. Então a gente está vendo o quê? Tudo que está acontecendo e vai acontecer até o final da tribulação. E o que a gente já viu, já falamos isso em outros capítulos, em outras aulas, que a humanidade cada vez mais ela vai endurecer o seu coração para o Criador, negando o Criador, resistindo ao Criador, combatendo o Criador, em rebelião ao Criador. E aí quando o anticristo ele surge, já nessa expressão dele, com esse papel, essa cara mais messiânica, as pessoas vão abraçá-lo, as pessoas vão adorá-lo, as pessoas vão honrá-lo, as pessoas vão carregar algum tipo de marca que estabelece a sua devoção a ele, seja porque vai ter uma marca física, como nós já falamos aí anteriormente, há 2 aulas atrás, que vai ter uma marca física, seja na testa ou na mão, ou se essa testa e essa mão representa uma forma de pensar, uma forma de viver, de praticar as coisas, de fazer as coisas, mas de qualquer forma, o sinal vai estar ali, ele vai estar presente nessas pessoas porque elas creem nisso, elas vivem segundo o que elas acreditam. E a gente, na verdade, irmãos, a gente não vive pelo que a gente fala, a gente vive pelo que a gente pratica. O que a gente pratica mostra o que a gente crê, Então, é exatamente esse contexto. Então, dentro desse contexto, no período da tribulação, nós vamos ver ao mesmo tempo que há um movimento de intensa perseguição a todos os que creem em Deus e confessam, a Jesus ou ao Deus judaico-cristão,
vão cada vez mais sofrer perseguição. E por que cada vez mais vão sofrer perseguição? Não apenas de órgãos governamentais que vão fazer, como acontece hoje na China, né? Que existe um governo que persegue cristãos. Mas, na verdade, o que você vê hoje é que não é apenas um governo, não é apenas o Partido Comunista Chinês que persegue os cristãos. Na verdade, irmãos, você vê também as pessoas cada vez mais, à medida que elas vão criando rejeição, preconceito, ódio, ou elas vão tendo uma mentalidade que é completamente construída de uma forma contrária, elas vão olhando para a própria mensagem, a própria fé cristã, os próprios valores cristãos, os valores da Bíblia, né? Os valores apresentados que vêm do Deus, né? Que é revelado na Bíblia do Antigo, da Taná e do Novo Testamento, né? Que é o Deus judaico-cristão, elas vão criando ódio àquilo, por quê? Porque aquilo que a palavra vai trazendo confronta o estilo de vida delas, confronta a prática, a conduta, confronta o que elas querem fazer, confronta as práticas sexuais, as práticas comportamentais, né? Confronta várias coisas que cada vez mais estão sendo colocadas como corretas e naturais na nossa sociedade. Tá? Então, automaticamente, aí não é apenas não precisa apenas ter o papel de um governo, né? de um órgão que vai trazer a perseguição, né? Na verdade, as próprias pessoas que vão tendo a sua mentalidade moldada e mudada, essas pessoas começam a partir daí, elas mesmas começam a se tornar elementos de perseguição, elementos de ódio, elementos que vão contribuir para esse movimento de perseguição e martírio para aqueles que creem. Então, dentro desse movimento que obviamente existe uma perseguição da igreja, isso mostra um movimento também que ele vem junto, que é exatamente esse movimento das pessoas que estão cada vez mais com a sua consciência cauterizada para as coisas de Deus. Então, se elas estão com a sua consciência cauterizada para as coisas de Deus, o que acontece? Né? Elas cada vez mais rejeitam, refutam, negam. Tá? Então, isso, quando a gente lê aqui o Evangelho Eterno, nós temos que entender que o Evangelho Eterno não é um Evangelho que vai apresentar o caminho que Deus estabeleceu para a salvação, porque esse é o caminho do Evangelho de Cristo. Aqui, na verdade, quando ele fala que o anjo saiu a proclamar o Evangelho Eterno, ele saiu para proclamar, para reconhecer o Criador. Observe que a coisa vai ficar tão complicada, gente. O ser humano vai entrar por um caminho de uma cegueira tão grande, de uma dureza tão grande, de negar e combater, que o anjo vai sair não para falar que Deus estabeleceu um caminho de salvação, mas para dizer para as pessoas que elas precisam reconhecer a existência do Criador. Por isso que fala aqui, olha, ele saiu para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus. Por que está falando temei a Deus? Porque as pessoas não estão nem aí. As pessoas, sabe, estão assim, ó, tô nem aí, para não usar uma expressão feia que as pessoas falam aí, né, sobre fazer algo e sair andando, né? Então, assim, a verdade é essa, as pessoas vão estar nesse ponto que esse anjo sai para pregar o Evangelho Eterno, que é o Evangelho que fala de reconhecer a Cristo. É o que a gente chama de teísmo puro. O que é teísmo? O teísmo é reconhecer... O que é o ateísmo? O ateísmo diz que não há Deus, que o universo ele existe por si próprio, que tudo é fruto, né, do nada, né, que a própria existência da vida é fruto do nada, é fruto de uma coincidência de que as coisas aconteceram e a vida nasceu sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, tá? Então, ou seja, não existe Deus. O teísmo vai dizer o quê? Existe um Criador, existe uma causa, existe um motivo do porquê de todas as coisas,
tá? Então observe que essa mensagem, quando esse anjo sai para pregar a mensagem do Evangelho Eterno, queridos, isso não é bom, isso é ruim, tá? Porque isso significa o quê? Que quando você sai para pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, é porque você está dizendo o quê? Você não está discutindo se Deus existe ou não. Você está discutindo qual é o caminho de salvação. Ok? Observe que mesmo nos dias de hoje, irmãos, essa mudança já está acontecendo. As pessoas não estão falando sobre, hoje em dia, sobre qual é o caminho de salvação. Essa era uma discussão que tinha-se há 20 anos atrás. Se discutia isso. Porque uns iriam dizer, as pessoas reencarnam. Outros iriam dizer assim, as pessoas precisam de um salvador, ou as pessoas podem ter vários deuses. Havia um monte de... As pessoas são salvas por obras, por boas ações, né? Vai ter uma balança pesando, se o número de obras boas for maior que o número de obras más, ela vai para um céu, para um paraíso. Não, a pessoa quando ela morre, ela vai ficar um tempo no purgatório, até ela purgar todos os pecados dela, para que ela possa então para o céu. Então a discussão era essa. Então Cristo vinha para dizer assim, olha, só existe um caminho, né? Quebrando aquela ideia que se trabalhava de que todos os caminhos levam a Deus. Observe que hoje, queridos, o ateísmo, o ceticismo, o mundanismo, o materialismo, a coisa chegou num grau tão feio que as pessoas não estão... A pergunta não é mais se todos os caminhos levam a Deus. O comentário hoje é assim, que caminhos? Que Deus? Que as pessoas não estão mais preocupadas com salvação, as pessoas estão preocupadas em ganhar essa vida, as pessoas são cada vez menos preocupadas, né, com a eternidade, com as coisas da eternidade. Por quê? Porque elas estão tomadas cada vez mais com essa mentalidade. Então, quando aparece um anjo, gente, em algum momento aqui dentro do contexto de Apocalipse, e eu acredito que particularmente esse momento aqui ele seja já mais focado na segunda, eu acho que as três mensagens aqui dos três anjos que nós vamos falar aqui, o primeiro agora do Evangelho Eterno, o segundo que vai falar da Babilônia e o terceiro que vai falar da adoração à besta, eles estão provavelmente estabelecidos para a segunda parte da tribulação, a grande tribulação, tá? Mas observe que quando isso aparece, gente, isso é muito ruim. Isso significa que as pessoas não estão mais preocupadas com salvação. As pessoas estão extremamente confortáveis e convictas no que estão fazendo e como estão vivendo, de que isso não tem prejuízo nenhum. O que isso mostra? Que elas não temem mais a Deus, porque elas já negaram totalmente a Deus em seus corações. Por isso que a mensagem começa dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória. E observe que diz assim, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, quando o Evangelho Eterno aparece, isso é sinal de que a humanidade chegou num ponto tão crítico que é preciso lembrar a humanidade da coisa mais básica, que é que existe um Criador, que existe um Deus, que existe alguém que elas vão prestar contas. Por isso que fala vai ter juízo, significa que, ou seja, vai ter juízo. E ao final deste juízo, né, você vai prestar contas. Ou seja, para vocês terem uma ideia, Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, querido. Em Romanos, no capítulo 1, eu vou até abrir minha Bíblia aqui se você quiser acompanhar na sua. Atos, Romanos. Em Romanos, querido, no capítulo 1, o versículo 20 e o versículo 21, Paulo vai falar isso. Olha, acompanha comigo aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta. Acompanha aqui, ele fala assim... Verso 18, tá? Para a gente ficar melhor aqui. Ele fala, do céu se manifesta a ira de Deus, tá? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, se a gente for trazer o contexto que Paulo fala, Paulo está o quê? Falando de homens que estão o quê? Vivendo na injustiça, negando a verdade, tá? E praticando aquilo que era
errado e abominável aos olhos do Senhor. Então, aí o que ele fala? Que do céu se manifesta a ira de Deus, ou seja, o Criador vai trazer juízo àqueles que se mantêm nessa posição. Aí ele fala, visto, verso 19, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Tá? Então o que ele está falando assim? Olha, querido, olhe para vocês, olhe um para os outros. O que ele está falando? Olha, o homem, ele foi criado à imagem, conforme a semelhança do Senhor. Então, se vocês olharem uns para os outros, vocês já vão perceber, né? Primeiro ele fala assim, olha para o homem, vejam como vocês são. E claro, quando ele fala para o homem, ele está dizendo o quê? Para que as pessoas olhassem uma para as outras e vissem que o ser humano foi criado com essa fagulha divina, né? Com essa expressão, com essa imagem que aponta, né? Que aponta a algo maior, que aponta um ser que é ciente, um ser que ele existe, ele tem personalidade, ele tem vontade. Se nós somos alguém, nós somos reflexo de alguém que nos criou, né? Isso você não encontra nos outros animais, você não encontra essa consciência, seja coletiva ou seja, claro, muito mais aí no individual, um ser que é moral, né? Então assim, quando ele fala essa primeira parte, ele fala, olha, então se vocês olharem uns para os outros, vocês já vão poder enxergar Deus, porque vocês são reflexo, a mostra de que Deus existe, porque ele criou seres que foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Aí no versículo 20, tá? Ele fala, pois os atributos invisíveis de Deus, né? Desde a criação do mundo, tanto desde a criação do mundo, tá? Que é uma continuidade, ou seja, os atributos invisíveis de Deus, né? Eu vou conseguir percebê-los, entendê-los desde a criação do mundo. Então primeiro ele evoca para que eu veja, para que eu olhe o próprio ser humano, e reconheça, né, essa diferenciação que era o ser humano, que é resultado da imagem do Criador no ser humano. Mas depois ele fala, olha, mas até a criação do mundo, tá? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, ou seja, para fazer, quanto a sua divindade, ou seja, tudo que Deus é, o seu poder, a sua divindade, ele fala, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então observe que primeiro o testemunho, e aqui se a gente pegar o verso 20 e 21, que nós estamos lendo aqui em Romanos 1, queridos, aqui Paulo está falando do evangelho eterno, o mesmo evangelho eterno que nós vamos encontrar no capítulo 14, quando diz que o anjo saiu para falar deste evangelho, tá? Então ele fala, olha, claramente se vê aqui, verso 20, pelas coisas que foram criadas. Então, primeiro, o testemunho está no próprio ser humano, como coroa da criação, mas depois Paulo vai dizer assim, olha, então desde a criação do mundo, né? Ou seja, o mundo veio de algum lugar. E até hoje, queridos, a grande discussão hoje, né? A grande crise hoje, é exatamente isso, porque fizeram da ciência um Deus. Eu conversava ontem com o irmão na igreja, e é exatamente isso, fizeram da ciência um Deus. A ciência é um Deus. Aliás, um Deus que toda hora volta, né? Um Deus que fala que uma hora é outra, uma hora é isso, uma hora já não é, né? Um Deus que comprova cientificamente isso, depois muda a posição e é outra coisa, né? Então assim, mas a ciência virou um Deus. E até hoje a ciência não consegue explicar, por exemplo, quando a gente fala aqui, né, o poder da criação de Deus, né? A criação do mundo, né? Se você pegar a criação do colo, tá lá o Big Bang. O Big Bang tá ali, né? E uma vez eu vi um vídeo de um ateísta falando assim, o dia que a gente encontrar a causa do Big Bang, a gente vai ter conseguido refutar a grande questão, né, da existência de Deus. Aí até que um teísta, né, eu não sei se ele era cristão ou não, mas teísta com certeza ele era, né? Então ele acreditava em Deus como a causa. Ele fala, então, mas o dia que vocês descobrirem a causa do Big Bang, vocês terão descoberto o Criador. Porque a Bíblia é muito clara em mostrar que Deus é o Criador de todas as coisas, né?
Hebreus capítulo Hebreus 11:1 vai falar isso, né? Que as coisas visíveis foram criadas a partir do invisível, né? Invisível para a gente é o que? Espiritual. Ou seja, havia o plano espiritual, havia Deus, né? Que é espírito. Jesus fala isso. Então, Deus, que é espírito, a partir de um plano que é espiritual, criou o plano físico, visível, que é onde existe o universo, que é onde existe a Terra, que é onde existe eu e você. Ok? Então é muito interessante porque Paulo está trazendo aqui, né, a ideia do que nós vamos, depois do que nós lemos lá em Apocalipse 14. Ele fala, olha, desde a criação do mundo, ou seja, quem criou o mundo? Deus. O poder de Deus de fazer, como a sua divindade, ou seja, né, alguém que tem o poder para fazer tudo isso, com certeza, né, tem poder, então é divino, né, alguém que é divino, alguém que transcende toda a materialidade, toda essa existência que nós conhecemos, alguém que é muito maior que essa existência, porque ele não cabe nessa existência, na verdade, ele criou essa existência. Tá? Como se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, ou seja, tudo que existe, de modo que eles são o quê? Inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, ou seja, há provas suficientes, tá? Para que eu reconheça que existe um Criador. Observe que o que Paulo fala aqui não é aqui de reconhecer a Jesus como Salvador, mas de há um Criador por trás de tudo isso. E quando há um Criador, e eu quero saber então como me conectar com esse Criador, eu vou descobrir que esse Criador estabeleceu um caminho de conexão. Então isso é o Evangelho de Cristo. Cristo fala de conexão com Deus. Evangelho, esse Evangelho aqui, que nós estamos lendo aqui, que é o Evangelho eterno, esse Evangelho não é o Evangelho de conexão com Deus, esse é o Evangelho de reconhecer a existência de Deus, tá? O que é muito mais grave, tá? Que é significa que as pessoas já chegaram num grau terrível de incredulidade e de cegueira espiritual. E aí, só para fechar aqui o texto de Romanos, ele fala assim, pois tendo conhecido a Deus, então esse conhecer a Deus aqui não é o conhecer que nós falamos da experiência da conversão, é o conhecer a Deus no que ele fala no versículo anterior, que ele fala no versículo 20, conhecer a Deus por ver o homem, né, por olhar para o ser humano e ver que o ser humano é diferenciado em relação à criação e olhando também para toda a criação, inclusive a criação visível e até a ideia do mundo, né, do que foi criado como mundo. Ele fala que são inexcusáveis, ele fala, então, nesse sentido que ele vai dizer, olha, tendo conhecido a Deus, ou seja, tendo todo este conhecimento, tá, à sua volta, não o glorificaram, né, como Deus, nem lhe deram graças, antes seu raciocínio se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizem-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então aí ele está dizendo, né, do homem acabar focando, de vez dar glória a Deus, de vez render graças a Deus, que é exatamente, gente, se você prestar atenção, por isso que eu falo que é a explicação do Evangelho Eterno, porque as mesmas expressões que nós encontramos aqui, quando ele fala, olha, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, nós vamos encontrar, né, e adorai aquele que fez o céu e a terra. Se a gente vai para Romanos, a gente encontra isso, a gente encontra a ideia do juízo, né, que aí ele começa dizendo da ira de Deus, no verso 18, depois ele fala aqui, né, não o glorificaram, não lhe deram graças, né, antes eles se tornaram o que, né, com a mente fútil, eles acabaram dando glória a que é incorruptível, ao que é corruptível e não a Deus que é incorruptível. Então é a mesma coisa, Paulo lá atrás falou do Evangelho Eterno, e agora nós estamos vendo aqui o anjo que está então saindo e falando sobre o Evangelho Eterno. Então esse Evangelho agora é assim, gente, é como se fosse aquela chamada que ele presta atenção assim, pessoal, temam a Deus. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo? Temam a Deus.
Deus existe, Deus é real, existe um Criador sobre todas essas coisas, e esse Criador, vocês vão ter que prestar contas, esse Criador vai trazer juízo sobre vocês, se vocês não mudarem a postura de vocês. A mensagem é essa. Então, temam a Ele, deem glória a Ele, adorem a Ele. Por quê? Porque o homem estava, como nós lemos lá em Romanos, no verso 21, começaram a dar a glória, né, ao que é corruptível, começaram a dar a glória mudando a semelhança do Deus eterno, a semelhança do homem ou das coisas. Ele fala aves e quadrúpedes, ou seja, das coisas aqui. Então é exatamente o que acontece, o que está acontecendo, que vai acontecer cada vez mais, e no tempo da tribulação isso vai chegar no seu ápice, no seu limite do que é insuportável uma humanidade que vive somente voltada, que a ama e adora o que está aqui, as coisas que estão aqui, que tem uma adoração à criação e não ao Criador, ok? A segunda coisa que aparece para nós aqui, ele fala, e o segundo anjo o seguiu, dizendo, ou seja, logo após sair o primeiro anjo falando sobre o evangelho eterno, vem um outro anjo dizendo que caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Tá? Então vamos lá. Aí o segundo anjo aparece falando o quê? De juízo sobre a Babilônia. Vamos lá. Nós sabemos que a Babilônia, ela existiu como cidade, né? como uma grande cidade, uma grande potência do passado. Tá? E a Babilônia, ela representa o quê? Um império. Um império que teve poder e domínio sobre uma vastidão de territórios no seu tempo ali, através, por exemplo, de Nabucodonosor. Então existe uma Babilônia histórica. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente tem que entender que muitas vezes essa caiu a Babilônia, ela tem um significado, o que a Babilônia representa. A Babilônia representa um sistema, né? Um poder mundano que dominou e tornava as pessoas escravas. Elas tinham que obedecer, elas tinham que se curvar àquela divindade. Tanto que nós temos no livro de Daniel, né? Daniel ali e Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Misael, Azarias e Ananias, que é o nome judeu deles, né? E o que a gente vê ali? Eles estavam debaixo do domínio da Babilônia. Então tem aquela questão de adorar a imagem, né? E quem não adorar a imagem vai ser morto. Então a Babilônia representa um sistema mundano, um sistema que domina, um sistema que obriga as pessoas a se curvar àquele que rege esse sistema. Então quando a gente vai entender isso, por que eu digo isso? Porque algumas pessoas, inclusive tem aquela série Esquecidos, Deixados para Trás, que acho do Tim LaHaye, uma coisa assim o nome dele, e ele fala isso, ele vai citar lá que a cidade da Babilônia foi reconstruída, e algumas pessoas elas acreditam que Babilônia vai ser reconstruída como cidade, tá tendo uma cidade chamada Babilônia. Pode ser que sim, gente, pode ser que sim, não vou dizer que não. Eu particularmente acho pouco provável. Por quê? Porque primeiro, nesse período agora do meio para o final da tribulação, aonde o anticristo vai estar? Ele vai ter invadido Jerusalém, ele vai ter profanado o templo, ele vai ter se colocado como o homem-deus, como uma divindade para ser adorada. Então eu acho muito pouco provável, tá, que ele está preocupado em construir uma cidade para fazer desta cidade como se fosse a sua base, o seu QG. Tá? Eu acho sem sentido. Tá? Faria muito mais sentido, até pelo fato de que Jerusalém é o centro convergente de todo esse processo, de que ele esteja em Jerusalém. Então, o foco seria Jerusalém, tanto que ele vai lá invadir Jerusalém. Tá? Então, ele está preocupado em destruir, né, tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tá? Então, ele construir uma cidade não faz muito sentido. Se ele fosse construir Babilônia, Babilônia ficava onde? No atual território do Iraque. Aí eu pergunto, pega o Iraque hoje, gente. O Iraque hoje é um país que após a guerra do Iraque, lá do Saddam Hussein, aquela coisa toda, que já faz um bom tempo,
Quem que já ouviu falar do Iraque? O Iraque hoje é um país que tem lá vários problemas, um país que não tem hoje condições de nada, um país que foi devastado pela guerra, um país que está longe de ser qualquer tipo de potência, até mesmo de uma potência regional, né? Até mesmo de virar e falar assim, olha, né, aqui na região do Oriente Médio, nessa área toda aqui, o Iraque é um país muito desenvolvido, né? O Iraque é um país talvez mais desenvolvido do que o próprio Israel. Não é? Israel é uma potência naquela região. Israel é a maior potência daquela região. Tá? Israel não é uma potência mundial, que nem outros países, que nem os Estados Unidos, mas Israel é uma potência naquela região. O Iraque não é nada, irmãos. Então eu acho muito pouco provável, porque vai construir Babilônia, só faria sentido construir uma cidade chamada Babilônia no Iraque. Mas por que construir no Iraque, num país que basicamente está devastado, né? Que vai talvez demorar décadas, se isso se for bem, né, conduzido para ser um país próspero, um país que tenha condições, né, que tenha uma economia, que tenha coisas ali que você possa virar e falar assim, hoje como uma Arábia Saudita, por exemplo. Tá? Então, dentro desse conceito, dentro desse valor, eu acho muito pouco provável. Então não faz muito sentido a gente olhar e falar assim, ele está falando aqui caiu a Babilônia porque existe uma cidade chamada Babilônia que vai ser construída nesses 3 anos e meio da primeira parte da tribulação, né? E ela vai estar pronta ali, ela vai ser destruída, não faz muito sentido. Então, provavelmente, ele esteja falando aqui da Babilônia como esse sistema. Por quê? Porque, como eu disse, né, o aviso aqui, o contexto de capítulo 14 não é cronológico. Então, ele está avisando, tá, que já está a derrota, não só já está promulgada nos céus, mas que a seu tempo ela vai se cumprir. Então, quando ele fala que caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, o sentido é que esse sistema foi julgado, ele caiu. Quando esse sistema vai cair de fato? Esse sistema ele vai cair a partir da segunda parte da tribulação para o final dela. Tanto que o contexto aqui que ele fala é o contexto do capítulo 17 e do capítulo 18, que nós vamos chegar lá. O capítulo 18, inclusive na minha Bíblia, tem um subtítulo assim dizendo A Queda de Babilônia. Tá? Então o capítulo 17 e o capítulo 18 fala sobre isso. Tanto que no capítulo 17, né, vai falar da prostituta, né, vai dizer que com ela se prostituíram os reis da terra, né, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Isso tudo é uma referência à Babilônia como um sistema de pensamento, um sistema de domínio sobre as pessoas, de controle sobre as pessoas, um sistema que mata e destrói aqueles que se contrapõem a ela. Tanto que aqui fala daqueles que essa mulher, ele fala no capítulo 17, que essa mulher que representa a Babilônia, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, é o sistema que ao longo de todos esses séculos tem matado os profetas de Deus, os filhos de Deus, os santos de Deus. Tá? Então ele está dizendo que esse sistema agora chegou ao seu fim e vai ser julgado. Então observe que o primeiro anjo fala, reconheçam a Deus, porque vocês estão diante do juízo. O segundo, todo esse sistema que vocês adoram já está julgado e já está vencido. Ou seja, vai cair. A casa, como diria naquela expressão policial, né? A casa caiu, né? Ou seja, a casa caiu, gente. Ou seja, agora é a hora de... E por último, nós vamos ver aqui o terceiro anjo, verso 9, que vai dizer assim, seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre.
Não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então observe que o versículo 3, aqui agora que nós estamos lendo, versículo 9, o que o versículo 9 está trazendo para nós aqui? O versículo 9 está falando então sobre o juízo, tá? O juízo que foi anunciado pela primeira besta, a queda do sistema pela segunda besta, e agora o terceiro vai dizer, olha, aqueles que de fato não temeram a Deus, não adoraram a Ele, não glorificaram a Ele, aqueles que de fato estavam abraçados com o sistema, né, com a Babilônia, com o sistema desse mundo, receberam a marca. Receberam um sinal, tá? Então, o que ele fala? Olha, preste atenção, porque quem tiver a marca, quem tiver o sinal, né, vai beber do vinho da ira de Deus. Então, obviamente, quem não tiver o sinal, quem não tiver a marca, não vai receber, ok? Mas ele fala, vai receber. E o que receber, né, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, ou seja, vai experimentar integralmente o juízo de Deus, ou seja, não vai ter nada para dar um refresco, não vai ter refresco, vai experimentar mesmo. Tanto que ele fala, ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Querido, isso aqui aliás, a palavra atormentado, gente, o que ela significa? Né? Não a tradução dela, né? Mas a ideia de atormentado significa algo que é contínuo e constante. Você não fala, quando você teve uma dor de cabeça, por exemplo, você fala, nossa, eu tive uma dor de cabeça difícil. Mas se você está constantemente, você fala assim, nossa, eu tenho sido atormentado por uma dor de cabeça que não passa. Todo dia eu estou tendo dor de cabeça. Por exemplo, você dormiu uma noite mal dormida, né? Você não fala, eu estou atormentado porque eu não dormi bem. Não, você fala, não, eu não dormi bem, eu estou cansado, eu não estou bem. Mas é uma noite, são 2 noites, 3 noites, 4 noites. Aí você conversa com alguém e fala, nossa, eu estou tão cansado, estou atormentado, porque eu não tenho dormido, já faz aí 4 dias, 5 dias, estou atormentado de cansaço. Então, o tormento, ele sempre representa uma coisa que é contínua, ou seja, não é uma vez só, uma coisa que é contínua, uma coisa que é constante, tá? Toda hora vai vir, toda hora aquilo vai acontecer. Então observe que quando ele fala, ele vai dizer, olha, vocês constantemente, então aqueles que receberam a marca, que vão sofrer o juízo, e vão sofrer o juízo sem dó, estes aí vão ser atormentados, ou seja, talvez, gente, aqui tenha um indicativo primeiro, que esse tormento comece com as taças, porque aqui no capítulo 17 é onde nós vamos ver as taças, tá? As taças da ira de Deus. Então pode ser que primeiro a referência esteja que começa nas taças, tá? Mas observe que o texto vai trazendo o raciocínio para nos dizer o quê? Né? Dá uma ideia de que isso vai adentrar já uma condição eterna, de juízo eterno, de perdição eterna, né? Que ele fala, olha, está preparado, sem mistura, será atormentado, estou no verso 16, tá? Vai ser atormentado com fogo, diante dos santos anjos e do Cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Então, todo sempre, gente, não seria apenas para o tempo, né, da segunda parte da tribulação, da grande tribulação, mas dá uma ideia de que isso adentraria para a eternidade, tá? Não tem repouso nem de dia, nem de noite, também traz a mesma ideia, que se repetiria aqui, as pessoas vão sofrer continuamente aqui no tempo de vida aqui na Terra, nesse tempo da tribulação com as taças, mas a ideia maior é que quando fala não tem repouso, não tem esse descanso, né, nem de dia nem de noite, também isso pode remeter com a ideia de eternidade, ou seja, eternamente, né, esse nem de dia nem de noite, ou seja, 24 horas por dia, tá, vão
não vai ter refresco, né? Não vai ter repouso, vai ser um sofrimento contínuo, tá? E aí no versículo 12 é onde ele fala, aqui está a perseverança. Então ele mostra esses 3 pontos, e ele diz o quê? Quando ele fala, aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Jesus, significa o quê? Né? Do crer em Deus, de não se contaminar com a Babilônia, né? De não ter a marca da besta. Então a perseverança dos santos está em saber, tá? Está em saber que tudo isso vai acontecer. A perseverança dos santos se dá porque eu sei o que vai acontecer, sabe? Eu sei o que vai acontecer com aqueles que recebem a marca. Eu sei o que vai acontecer com o mundo. Eu sei que o sistema desse mundo vai cair e vai ser derrotado. Eu sei que Deus não vai se calar para sempre e uma hora Ele vai tratar os moradores da terra, Ele vai derramar as suas taças de ira, de juízo. Ainda que hoje você olha tudo que está acontecendo e fala, mas Deus, né, parece assim que está tudo livre, está tudo à vontade, parece que o mal está ganhando, parece que a perversidade está ganhando, parece que o engano está ganhando, parece que nós não estamos vendo, né, o Senhor se mover, fazer alguma coisa, né, aparentemente, para toda essa maldade que está cada vez mais se apoderando, se assenhorando do mundo. Ô Senhor! E na verdade aqui essa resposta, mostrando assim, Deus vai trazer juízo. Deus vai tratar. Deus vai destruir todo esse governo, né? E aqueles que servem esse governo estão de fato já com o seu destino selado para a destruição. Então ele fala, olha, aqui está a perseverança dos santos. Olha, gente, tá vendo? Tudo isso vai acontecer. Então nós temos que continuar perseverando, confiando no Senhor, olhando para o final, porque o final, ele é Gente, você tem uma coisa que eu acho fantástico. O final desse livro, querido, por mais difícil que a história seja aqui, o final desse livro é um final feliz. O final desse livro, querido, fala da nossa vitória, dos que estão em Cristo, porque fala da vitória do Senhor. E é isso que a gente tem que ter essa clareza de entendimento. E aí o versículo 13, para a gente fechar, então ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados, né, ou seja, feliz, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então ele faz uma referência a todos aqueles que estão sofrendo, que vão passar por esse momento, que vão vivenciar tudo isso. Ele fala, os que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Então essas obras os acompanharão, obviamente está falando de galardão, tá? Porque obras não salvam, mas obras, o galardão, tudo que foi feito, né? Ou seja, toda a perseverança, mantiveram a sua fé, deram testemunho de Cristo, não se curvaram para adorar a besta, nem receber o número e a imagem do seu nome, né? Mesmo diante da perseguição, mantiveram-se fiéis a Deus, confiados no Senhor, e ainda que passaram, né? Ainda que morreram, né? Eles agora morreram no Senhor, né? Morreram firmes com o Senhor, confiados no Senhor, esperançosos do Senhor, tá? Então diz assim, descansarão dos seus trabalhos. Então esse descansar aqui, gente, não é dormir, tá? Esse descansar aqui significa tudo o que essa vida representou de preocupação, de tormento, de tudo isso que vivemos por causa dessa natureza de sofrer, de chorar, de fraqueza, de cansaço, de dúvida, de incerteza, de infidelidade, tudo que sofremos aqui, todo esse trabalho, que a vida é trabalhosa, né? A vida é bem trabalhosa. Tudo isso nós vamos descansar, ou seja, passou, isso passou. Seremos confirmados em Cristo, glorificados à semelhança do corpo de Cristo, né? E a partir de agora o que está diante de nós é algo completamente novo. Amém, queridos? Ele fala, e as suas obras os acompanharão, significa que tudo isso que foi vivido, né, até então, nunca é descartado, porque tudo isso também tem a ver depois com o galardão de cada um. O galardão
né, é a recompensa pelas minhas obras, para a glória de Deus, a partir da minha vida em Cristo Jesus. Então, a partir do que todas essas pessoas aqui viveram, né, e aí eu posso dizer assim, gente, isso pode ser tanto na visão pré, mid, pós, né, na visão tribulacionista. O fato né, vai ter essa recompensa, que é como viveu ali. Amém, gente? Espero que você tenha sido abençoado. Semana que vem a gente continua e fechamos a terceira parte aqui, que é do verso 14 até o verso 20. Também algo muito interessante, muito especial para a gente estudar na semana que vem. Amém? Vamos orar então? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Algo interessante, Senhor. Na verdade, o que nós vemos ali, apesar de tudo, Senhor, de tudo que está acontecendo no nosso tempo chamado hoje e ainda vai acontecer, a Bíblia mostra que o final, Senhor, nós seremos vencedores, porque Cristo será o grande vencedor. Nos ajude, Senhor, para que possamos perseverar, como vimos João falar aqui e mostrar, Senhor, na perseverança dos santos aqui, né? Porque a tua palavra chama de bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Então que nós possamos viver para o Senhor, e se for para morrer, que possamos morrer para a tua glória e para o teu louvor. Assim, Senhor, abençoa cada um agora, continua conosco e dá-nos uma semana abençoada com a tua graça, o teu favor e a tua presença. Essa é a minha oração, o meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, uma excelente semana, um grande abraço, até mais.